para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. A gente já conhece bem esse versículo, estamos refletindo sobre isso, e a gente está pensando sobre o que esse versículo tem a ver com a nossa caminhada com o Senhor, o que esse versículo tem a ver conosco, nós, os filhos de Deus, nós, os servos de Jesus Cristo. A gente já viu que para que o Senhor seja realmente, o nosso viver, a nossa forma de vida, em primeiro lugar, a gente precisa de fazer dele o Senhor e Mestre da nossa vida. Depois a gente viu que além dele ser o Senhor e Mestre da nossa vida, ele precisa ser o amor da nossa vida. Depois a gente viu que essa expressão, para mim, o viver é Cristo, também tem a ver com o que a gente fazer do Senhor o nosso contentamento, a nossa alegria, o poder que nos move e a nossa ambição de vida, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós buscamos. Hoje, então, nós vamos dar prosseguimento a essa série de mensagens pensando Cristo, a minha prioridade. O que é prioridade para você? Qual é a sua prioridade? A gente pode acabar se perdendo na nossa trajetória diária, no nosso cotidiano. No dia a dia a gente pode acabar embolando, emaranhando as nossas prioridades e desestruturando a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Então a gente vai pensar um pouco sobre isso. Eu creio que a coisa mais complicada do nosso dia hoje é a questão do nosso tempo, não é verdade? A administração do tempo. Eu acho que isso é muito difícil. A gente tem uma infinidade de coisas para fazer todos os dias, a gente acorda tentando dar conta de tantas responsabilidades, tantos afazeres, e a gente vai dormir deixando acumular uma lista de coisas que a gente não conseguiu fazer, preocupado, ansioso com um novo dia que vai começar, com mais 1 milhão de coisas para fazer. Por exemplo, hoje é domingo, você está aqui num culto, e eu espero que realmente seu coração esteja completamente desligado, desconectado das preocupações de amanhã, que amanhã é segunda-feira. Não queria te lembrar disso não, mas amanhã é segunda-feira. E aí você já fica ansioso com tantos afazeres, tantas tarefas para começar a sua semana, para iniciar a sua semana. Tem tanta coisa para fazer, semana passada eu não dei conta de tudo, acumulou algumas questões, eu preciso de resolver as coisas, amanhã eu tenho 1 milhão de coisas para fazer, eu tenho que acordar cedo, eu tenho que correr, a gente vai se afobando com isso. A questão da administração do tempo é realmente algo que a gente tem sofrido muito nos últimos tempos. Resumindo, parece que o dia é menor a cada ano que passa. Parece que as 24 horas vão sendo reduzidas. Parece que o nosso tempo vai ficando escasso cada vez mais. E a gente vai pensar bastante hoje sobre essa questão. Isso tem tudo a ver com prioridades. Quais são as nossas prioridades? Tudo se apresentam para a gente urgente. A gente tem que escolher entre aquilo que a gente vai abrir mão e aquilo que a gente vai se dedicar. E essas escolhas são importantes porque elas vão pavimentando a estrada da nossa vida. Elas vão pavimentando o nosso futuro, aonde a gente está chegando, aonde a gente está indo, o que a gente está buscando, em direção. As escolhas que a gente fez ontem é que nos colocaram onde nós estamos hoje. As escolhas que nós estamos fazendo hoje é que vão direcionar, vão nos levar aonde nós vamos estar amanhã. E essa correria do dia a dia faz com que a gente vá fazendo escolhas, atropelando as coisas, fazendo escolhas sem reflexão necessária, sem refletir nas decisões que a gente tem tomado e afetando a nossa vida de certa forma. A palavra de Deus vai nos ajudar a entender isso hoje. Abre aí a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Hoje a gente vai para o capítulo 3 pensando nesse tema, Cristo, a minha prioridade. Pensando nesse ativismo que tem assolado a humanidade nesses últimos tempos, porque a gente tem que fazer muita coisa, dar conta de muita coisa e cada vez mais em todas as áreas. Hoje é Dia das Mães e quando a gente pensa numa mulher que é mãe hoje, parece loucura ser mulher e ser mãe. Tem que trabalhar, dar conta da casa, ainda criar filhos, ainda ter tempo para criar filhos. Isso não é fácil de fazer. Administrar tudo isso, todas essas responsabilidades, ter tempo para todas as coisas, não é fácil. Dar conta de todos os compromissos, de todas as responsabilidades, não é fácil. Ser mãe hoje é um desafio imenso, porque cada vez mais as mulheres precisam se envolver com as coisas, com os afazeres, com as responsabilidades do cotidiano. E não tem sido fácil dar conta disso tudo.
Ao longo dos séculos, o ser humano, a humanidade, foi criando ferramentas que prometiam para a gente agilizar processos, para ajudar a gente na gerência exatamente da nossa vida, para que pudesse sobrar mais tempo para a gente, para as coisas que são realmente mais importantes. Com o tempo, a gente foi criando ferramentas para que aquilo que demorava uma semana para ser feito, um dia para ser feito, horas e horas para ser feito, simplesmente demorasse alguns minutos ou talvez até alguns segundos. Quando a gente pensava como é que era a vida, não tão longe disso, mas há 100 anos atrás, tinha que plantar, tinha que colher, tinha que limpar, tinha que arrumar para fazer um almoço. Passava-se um dia inteiro para fazer simplesmente um almoço. Hoje tem tudo pronto, basta um clique na airfryer, a comida sai pronta em 10 minutinhos, está tudo quente. Você põe uma no micro-ondas, outra na airfryer, está tudo pronto, tudo embaladinho, tudo arrumadinho, prometendo para a gente exatamente que a gente teria mais tempo para se dedicar àquilo que realmente seria mais importante, que a gente ia gastar menos tempo com coisas que não são tão importantes assim, que podem ser substituídas, para que a gente pudesse ter tempo para as coisas que realmente valem a pena investir o tempo. Mas só que essa grande promessa se revelou uma grande mentira, uma grande ilusão. Porque quanto mais aceleramos as coisas, quanto mais os processos, as gestões cotidianas foram facilitadas e mais ágeis, mais coisas a gente passou a fazer em menos tempo. A gente não separou o tempo para aquilo que é mais importante. A gente não desacelerou a vida, muito pelo contrário, a vida foi acelerada. O ritmo da vida se tornou algo insustentável, essa é a verdade. Hoje a gente tem um ritmo de vida que é totalmente adoecedor, doentio. A gente tem colhido os efeitos colaterais dessa vida, desse ritmo acelerado, desse ativismo imprimido a nós goela abaixo, porque nós temos, quanto mais rápido as coisas vêm à nossa mão, quanto mais facilidade nós temos, quanto mais nós podemos fazer as coisas com mais agilidade, mais coisas são colocadas para a gente fazer, a gente quer fazer mais coisas. E é realmente uma insanidade quando a gente para pensar. A gente sabe o que tem causado o mal nas relações, o que tem nos adoecido é justamente esse ativismo, esse acordar agitado, esse correr o dia todo, esse dormir menos, esse fazer mais coisas e mais coisas e mais coisas cada vez em menos tempo, essa produtividade, essa performance que nos é cobrada o tempo todo, com cada vez mais imposição, tem tido um efeito colateral na nossa vida, tanto física quanto emocional, quanto mental, tem cobrado um custo muito alto. A gente tem adoecido fisicamente por causa disso, a gente tem adoecido emocionalmente por causa disso, a gente tem adoecido mentalmente por causa disso. E a gente sabe que a causa disso tudo é esse ativismo, essa pressão, essa cobrança cada vez maior da gente produzir mais, da gente ter uma performance melhor, da gente conquistar mais coisas, da gente ganhar mais dinheiro, da gente ter mais coisas. Essa associação do ativismo com o consumismo tem nos levado a um ritmo insustentável, adoecedor. E aí o que a gente fez? Ao invés de a gente tratar a causa, a gente como humanidade, como ser humano, parar e falar assim, espera aí, aquilo que a gente buscou para nos dar uma qualidade de vida melhor, para nos dar mais tempo para investir naquilo que realmente importa, acabou se tornando o grande vilão de tudo, acabou sugando a nossa energia, acabou sabotando a nossa felicidade, acabou nos desgastando. Então, temos que colocar o pé no freio, desacelerar um pouco a vida, para poder a gente ter tempo para as coisas que são realmente importantes. Não, o que a gente fez? A gente criou, então, medicamentos. Medicamentos para poder fazer a gente dormir melhor, medicamentos para controlar a nossa ansiedade, medicamentos para tentar amenizar os efeitos, não resolver a causa do problema, que é esse ritmo acelerado. A gente não tirou o pé do acelerador, a gente não pisou no freio, a gente não desacelerou a vida. A gente não entendeu, mesmo sabendo que isso tem adoecido e causado a nós um efeito colateral devastador, esse ativismo, essa vida corrida, a gente não conseguiu fazer isso. E por quê? Seria a pergunta. Porque a humanidade está viciada, aprisionada e viciada numa vida acelerada, cada vez mais acelerada. Quanto mais a vida é acelerada, mais rápido a gente quer que a vida corra. A gente parece que a adrenalina faz com que a gente fique mais viciado. Quanto mais o dia for corrido, mais parece que a gente quer que amanhã seja mais corrido ainda. Por mais que a gente reclame, a gente diz,
Por mais que a gente reclame da nossa estafa, do nosso cansaço, dos efeitos colaterais desse ativismo, desse consumismo que nos imprime, que nos obriga a ter uma alta performance, a produzir cada vez mais, a gente quer, na verdade, mais ainda. É isso que tem acontecido. Mas esse adoecimento, esse efeito colateral sobre a saúde física, emocional e mental da humanidade, não é o pior de tudo. O pior de tudo é o efeito que isso tem causado na nossa vida espiritual, ou seja, na nossa relação com Deus. Porque devido a toda essa preocupação, ansiedade, essa busca por sempre mais, por essa acelerada, acelerada, viciante e aprisionante que nós temos vivido, nessa busca, o que mais tem sofrido, o que mais tem sido cortado, o que mais tem sido impedido é a nossa relação com Deus. Não há tempo para Deus. Hoje é difícil você chegar para um crente e falar assim, olha, investe mais tempo na sua vida de oração, mas eu não tenho tempo para isso. Eu acordo muito cedo, eu durmo muito tarde, eu durmo muito pouco. Na minha noite é muito curta, eu durmo muito pouco. Eu tenho tantas coisas para fazer que eu não tenho tempo para gastar horas com Deus. Que loucura é essa? Quando o crente para no seu momento a sós com Deus e ele fica 1 minuto em silêncio diante de Deus, 1 minuto em silêncio diante de Deus, os seus pensamentos começam a perturbá-lo, o seu coração se agita, ele não consegue se concentrar, estar na presença de Deus, contemplar a majestade de Deus, se deleitar na presença do Senhor. Parece muito, 1 minuto parece uma eternidade. Quanto mais passar um tempo a sós com Deus, horas na presença de Deus em oração, satisfazendo a sua alma naquilo que ela realmente busca, procura e precisa, tendo um tempo de reflexão na palavra dele, lendo a palavra do Senhor, sem pressa de estar na presença de Deus, porque eu ao sentar para fazer a minha oração já estou preocupado com o que eu preciso fazer logo depois. Ou estou cansado demais, ou estou agoniado demais, ou angustiado demais para parar, desacelerar o meu coração e prestar atenção no Senhor e estar aos pés do Senhor para adorá-lo como Ele merece e como eu preciso. Às vezes a gente pensa só que a adoração é porque Deus merece. Ele merece, e essa é a principal razão. Mas nós precisamos adorá-lo. É o que preenche a nossa alma. É o que nos faz nos sentirmos realmente conectados ao Senhor. Então todo esse ativismo tem causado o pior de todos os efeitos colaterais. Tem nos afastado, tem afastado a humanidade de Deus. Não tenho tempo. Não tenho tempo para orar, não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para ter comunhão com o corpo de Cristo, não tenho tempo para dedicar a minha vida ao Senhor, para servi-lo, para amá-lo, para fazer a obra de Deus, para crescer, para buscá-lo. Entretanto, meu amado, isso é o que mais importa. Isso é o que a palavra de Deus diz que deve ser a prioridade na nossa vida. Se para um filho de Deus o viver é Cristo, e precisa ser, se para um filho de Deus o viver é Cristo, então ele precisa ser a prioridade. A prioridade. Ele precisa vir antes de todas as coisas. Eu preciso de investir o meu tempo e não abrir mão de investir tempo em estar com o Senhor e me relacionar com Ele. Eu preciso reorganizar a minha vida, a minha agenda diária, o meu cotidiano. Eu preciso de colocar um pé nesse freio e desacelerar esse ativismo, esses compromissos, esses muitos afazeres, porque o mais importante de tudo, antes de qualquer coisa, acima de todas as coisas, precisa ser o Senhor a minha prioridade. E é isso que Paulo vai nos ensinar aí no capítulo 3, a partir do verso 10, a gente vai ler primeiro o verso 10 e 11, e ele diz exatamente assim: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição, e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então Cristo é a minha prioridade. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, eu quero uma coisa, e eu tenho que me perguntar isso, o que eu quero? Entendeu? Ele está dizendo, olha, o que eu quero, ele definiu. Se eu perguntar a você hoje, ou se Cristo chegar para você hoje e perguntar o que você quer, o que você vai responder? Sabe que a maioria das pessoas vão responder? Algum tipo de sonho para esse mundo. Ah, eu quero um marido, as mulheres solteiras vão dizer. Ah, eu quero um namorado que seja fiel, eu quero um marido maravilhoso. Ah, eu quero uma casa, ah, eu quero um carro, ah, eu quero
terminar meu curso na faculdade, eu quero ter condições para isso, eu quero montar meu negócio. As pessoas estão querendo muitas coisas. Mas como Jesus mesmo disse a Marta, que estava preocupada com muitas coisas, ele disse, só tem uma que é importante. Só tem uma que realmente importa. Só tem uma coisa que realmente a gente pode desejar. Então Paulo é muito claro, ele deixa aqui muito claro o que ele quer. O que eu quero? Ele diz, eu quero conhecer a Cristo. Quero conhecer o poder da sua ressurreição. Quero conhecer e participar dos sofrimentos de Cristo. Para ver se eu participo dessa ressurreição de Cristo, dessa vida em Cristo. Então ele deixa claro, nesses versos 10 e 11, o que ele quer. A pergunta é o que eu quero. O que você quer. A pergunta que eu tenho que me fazer todos os dias é essa. O que eu quero? Ao acordar pela manhã, eu tenho que me perguntar o que eu quero. Porque senão a gente é realmente atropelado por esse ativismo. A gente é levado como uma manada a buscar o que esse mundo está buscando, a fazer o que todo mundo está fazendo, sem realmente entender que nós não somos mais como éramos antes de conhecer Jesus Cristo. Que nós não somos mais guiados pelo pecado, atraídos pelo pecado, governados por ele. Nós hoje somos novas criaturas em Cristo, renascemos, ressuscitamos com ele para uma vida nova, em busca dele. Então o que eu quero? A resposta de todo discípulo de Jesus Cristo, de todo aquele que confiou o seu coração a ele, precisa de ser exatamente essa. O que eu quero? Quero conhecer Cristo. Conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Participar dos sofrimentos de Jesus Cristo, tornando-me um com ele, tornando-me como ele na sua morte, para experimentar ou para alcançar essa ressurreição dos mortos. Nós administramos nosso tempo, irmãos, de acordo exatamente com a prioridade que temos da nossa vida. Nós temos tempo para aquilo que realmente nós queremos. Não estou dizendo daquilo que nós falamos, mas daquilo que nós priorizamos. Eu posso dizer muitas coisas. Por exemplo, você chega para alguém e fala assim, o que você está querendo na sua vida? O que você está buscando no seu dia a dia? Eu quero muito ter uma casa. Aí o que você está fazendo para isso? Nada, não estou fazendo nada. Então ele não quer. Ele não quer uma casa. Ele não está fazendo nada. Você chega para alguém e pergunta o que você quer da vida. Aquilo que ela responde tem que estar alinhado com as atitudes que ela toma, com a decisão diária, com as decisões pequenas ou grandes. O que eu quero? Eu quero mudança de vida, eu quero transformação, eu quero crescimento. Então o que você está fazendo para isso? Para melhorar, para crescer, para mudar. E a pergunta que todo cristão deve responder antes de qualquer sonho, antes de qualquer coisa, o que eu quero? A resposta tem que ser, eu quero conhecer Cristo. Para Paulo não tinha dúvida, o que você quer? Eu quero conhecer Cristo. Ele tinha abandonado tudo, largado tudo, para conhecer o Senhor Jesus Cristo. E é o que eu tenho que me perguntar. Paulo definiu claramente suas prioridades nesse verso 10 e 11. Ele não deixou dúvida alguma que a prioridade dele era conhecer Cristo. Não havia dúvida alguma sobre isso. Isso fez com que ele investisse todos os recursos que ele tinha, toda a sua vida, tudo que ele tinha, ele investiu exatamente nisso, em conhecer Cristo, em buscar Cristo e principalmente o seu tempo. Como eu disse, administrar o nosso tempo é algo muito complicado. E se no meu dia eu não tenho tempo para o Senhor, para buscá-lo, para conhecê-lo mais, para progredir nesse meu relacionamento com Ele, para investir no meu tempo a sós, para orar, para ler a Bíblia, se eu não tenho tempo, então sabe o que isso significa? Significa que Ele não é a minha prioridade. Isso significa que eu tenho que refazer, reconstruir a minha vida a partir dele, refazer e reconstruir a agenda do meu dia, como eu tenho administrado o meu tempo a partir dessa resposta sincera, honesta do meu coração. O que eu quero, se a minha resposta não for, eu quero conhecer Cristo, está tudo errado. Está tudo fora de ordem, está tudo desorganizado, como Jesus ensinou em Mateus 6, que a gente leu no início do culto e num momento de dedicação. Está tudo desordenado. Se a minha prioridade não é essa, não é conhecer o Senhor, não é buscá-lo, se Cristo não é a minha prioridade, então para mim o viver não é Cristo, é aquilo que eu estou procurando, é aquilo que eu estou buscando. Se a minha prioridade, seja ela qual for, estiver desalinhada com conhecer o Senhor, conhecer o poder da sua ressurreição, conhecer o sofrimento de Cristo e participar desse sofrimento, está tudo desorganizado na minha vida. Eu estou
insanamente como mais um nesse mundo, correndo atrás das coisas que não valem a pena, como disse Cristo, que as traça, a ferrugem vão consumir, que o ladrão vai roubar. Porque essas coisas passam e passam muito rápido, muito rápido. A gente tem visto como esse ativismo tem tornado os dias tão corridos que a gente mal percebe que ele terminou. As semanas, os meses, os anos passam como que voando. Há pouco tempo a gente estava começando a sentir os efeitos dessa pandemia e a gente olha para agora e já se passaram 1 ano e pouquinho. Daqui a pouquinho já está encerrando 2021 e a vida vai se acelerando, se acelerando, se acelerando cada vez mais. As coisas passam e nós precisamos de nos concentrar naquilo que realmente é importante. A pergunta precisa ser respondida: o que eu quero? E se a resposta precisa ser Cristo. E se a resposta é Cristo, então eu tenho que organizar minha vida. Se a resposta é Cristo, então as minhas atitudes, as minhas escolhas precisam se alinhar com isso. O que é mais importante? O que é mais importante para mim? Eu preciso avaliar a minha vida. Faça uma avaliação. Não é o que eu estou dizendo. São as escolhas que eu estou fazendo todos os dias. Não é o que eu estou dizendo, é o que eu estou vivendo. Que realmente definem, que trazem um diagnóstico verdadeiro, honesto sobre aquilo que tem sido a prioridade na minha vida. A gente diz: eu não tenho tempo para Deus, a vida é muito corrida, eu estou muito agitado, são muitas responsabilidades, mas contabiliza o tempo de internet que você gasta, contabiliza quanto tempo você passa nas redes sociais, contabiliza quanto tempo você fuça o seu celular, contabiliza quanto tempo você desperdiça assistindo programas de televisão que não edificam, não te aproximam de Deus. Contabiliza. Se você contabilizar, você vai se assustar, porque você vai perceber que muito do seu dia você desperdiça com aquilo que não te leva a Cristo. Não te impulsiona a Ele, não te leva a Ele. A vida extraordinária, plena e abundante que Cristo nos oferta, ela vai ser experimentada à medida que a gente o priorize no nosso dia a dia, que a gente priorize o Senhor nas nossas escolhas. O que eu vou escolher? Estar com o Senhor, buscá-lo, conhecê-lo, ler a Bíblia, orar, adorar o Senhor? Ou eu vou escolher outras coisas que eu tenho escolhido no meu dia a dia? Se o que eu quero é Cristo, meu amado, então ele precisa ser a minha prioridade. Ele precisa ser a escolha que eu faço todos os dias. E conhecer a Cristo é algo que não tem limite. Eu posso conhecer o Senhor hoje e pensar que meu relacionamento com Ele está bom, mas há muito mais a ser conhecido. Por mais que eu o busque, por mais que eu o procure, por mais que eu o conheça, por mais que eu me aproxime dEle, ainda há muito a crescer nesse relacionamento. E a cada novo dia eu tenho que renovar no meu coração esse desejo, esse meu querer, essa minha vontade de buscar o Senhor. Paulo está também afirmando algo que eu já citei aqui algumas vezes e que talvez tenha ficado uma interrogação na sua cabeça, e agora eu quero falar sobre isso. Ele fala que primeiro quer conhecer o Senhor, o poder da sua ressurreição, e ele fala do sofrimento de Cristo. Ele quer conhecer esse negócio também. Aí você fala: Paulo devia ser meio pancada da cabeça. Não devia ser uma pessoa normal. Conhecer os sofrimentos de Cristo, participar desses sofrimentos de Cristo. Por que isso? Cristo já não morreu por nós, eu preciso de sofrer. Por que eu preciso de sofrer? Inclusive, tem muita gente dizendo justamente ao contrário, muito púlpito pregando justamente ao contrário. Tem uma teologia específica disso, dizendo para você: pare de sofrer, Cristo não quer que você sofra, Ele já levou as suas dores. Isso não tem a ver com salvação. Cristo já sofreu o que tinha que sofrer para que nós fôssemos salvos. Ele já morreu, eu não preciso de morrer para ser salvo, eu não preciso disso. Mas porque sou salvo, porque quero conhecer a Cristo, eu preciso de participar desse sofrimento para conhecer Cristo como um todo. É um pacote completo, não é só uma parte que eu quero conhecer de Cristo. Não é só aquilo que eu gosto que eu quero conhecer. Como muitos fazem com a palavra de Deus, marcam alguns versículos. Esse aqui é bom, esse aqui serve para mim, esse aqui é legal. E fica decorando aqueles versículos e só lendo aqueles versículos, se alimentando só daquilo, porque pensando que a Bíblia ela é consumida conforme o seu prazer.
Como se você entrasse num restaurante e escolhesse. Ah, não gosto de beterraba, eu gosto de batata frita, vou comer batata frita, beterraba não gosto. Não gosto de rúcula, não gosto de agrião, não gosto disso, não gosto daquilo, vou comer só o que eu gosto. É só pudim, é só churrasco, vou comer só as coisas boas. Muitos fazem assim com a palavra de Deus. Mas o nosso relacionamento com o Senhor é completo, é inteiro. Participar do sofrimento de Cristo significa o quê? Eu tenho que fazer alguma coisa para ganhar a salvação? Não, Ele já fez tudo e já me deu a salvação. Mas por que sou salvo? Porque fui regenerado? Eu quero participar desse relacionamento com o Senhor por completo. Eu quero conhecer Cristo. E como estou limitado por esse corpo e luto contra o meu pecado, contra a minha tendência pecaminosa, eu preciso mortificar a minha carne. Isso é participar do sofrimento. Eu nego a mim mesmo, eu mato a minha carne, eu mato os meus desejos carnais, porque eu quero Cristo, o que eu quero é Ele. O que eu quero desfrutar é dEle, e por causa disso eu sei que eu preciso de negar a mim mesmo, negar a minha carne, mortificar a minha carne, sofrer por causa de Cristo, o que eu preciso sofrer, o que for preciso, melhor dizendo, sofrer, para conhecê-lo mais, para progredir nesse meu relacionamento com Ele. Não que Deus queira que você sofra, mas sofrer o que a minha carne deseja, negar o que minha carne deseja, matar, mortificar, ser como Ele no seu sacrifício, na sua entrega, me entregar por amor a Cristo com esse desejo de conhecê-lo. Por último, irmãos, fica muito animadinho não, que esse último aí vai demorar. Por último, irmãos, a prioridade não tem a ver só com a vontade, mas com a intensidade. Então a primeira pergunta que eu tenho que me responder todos os dias é: o que eu quero? E a resposta precisa ser Cristo, conhecê-lo por completo. Negar a mim mesmo para conhecê-lo. Mas outra pergunta igualmente importante precisa ser respondida todos os dias: o quanto eu desejo isso? O quanto eu quero? Prioridade tem a ver com isso, com vontade de algo. E o quanto isso é importante para mim, a intensidade disso. E aí Paulo vai mostrar para a gente nos versos 12 a 14, os versos seguintes aí do capítulo 3, o quanto ele quer de Cristo. E ele diz: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me as coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então ele está dizendo aí o quanto ele quer de Cristo, o que ele quer de Cristo. Ele diz: olha, uma coisa eu faço, eu deixo para trás aquilo que eu já conquistei, eu deixo para trás aonde eu já cheguei, eu deixo para trás o passado. Não importa se ontem o meu relacionamento com Cristo foi muito bom, muito prazeroso, maravilhoso. Importa que hoje eu quero mais de Cristo. Não importa se ontem eu fracassei na minha busca pelo Senhor, eu fiz as escolhas erradas, eu priorizei outra coisa que não fosse o Senhor Jesus Cristo. Eu fiz a escolha que não devia fazer, eu me arrependo dela. O que importa agora é que hoje eu tenho oportunidade de reorganizar minha vida. Cada novo dia eu preciso de me perguntar o quanto eu desejo Cristo, o quanto eu estou disposto a morrer por Ele, o quanto eu estou disposto a negar a mim mesmo por Ele, o quanto eu estou disposto a pagar o preço que for para conhecê-lo. E Paulo está dizendo: olha, eu só faço uma coisa, para mim pouco importa o meu passado, para mim pouco importa os fracassos que eu tive até aqui, para mim pouco importa as conquistas que eu obtive até aqui. O que eu quero é seguir adiante, prosseguir em frente para o meu alvo, para a minha busca, que é Jesus Cristo. Todos os dias nós precisamos de responder essas duas perguntas. Você está disposto a ir até onde? A buscar até onde? A pagar que preço? A morrer até onde? A negar até onde de você para conhecer Cristo? Observar, como eu disse, o nosso dia, as nossas escolhas, o que nós escolhemos, as decisões que tomamos, aonde investimos o nosso tempo, aonde nós investimos a nossa vida nesse dia de hoje, nos ajuda a fazer
um diagnóstico honesto sobre o que eu quero e o quanto eu quero. O que eu desejo e o quanto eu tenho desejado de verdade o Senhor Jesus Cristo. Porque as minhas escolhas, não o que eu digo, mas o que eu tenho escolhido, não o que eu falo para os outros, não o que eu digo às vezes até para mim mesmo, tentando enganar até a mim mesmo, mas as escolhas que eu tenho feito. Se para mim, o viver é Cristo, então Ele é a minha prioridade. E isso é mostrado num diagnóstico, num raio-x, num exame detalhado da minha vida através das escolhas que eu tenho feito, no que eu tenho investido a minha vida. Então faça uma avaliação, meu irmão. Todos os dias, não é para eu fazer uma avaliação, como eu disse no início do ano, só no final do ano, só no dia 31 de dezembro eu começo a avaliar e pesar como é que foi o ano. Aí o ano já passou o ano inteiro, eu perdi um ano inteiro. Não é para fazer uma avaliação mensal, não é para fazer uma avaliação semanal, trimestral, é para eu fazer uma avaliação diária, ou melhor ainda, durante o dia eu preciso de fazer algumas avaliações em relação a isso, o que eu quero, o que eu estou buscando, as escolhas que eu fiz até aqui, nesse dia, no momento desse dia, que escolhas eu fiz, o que eu neguei por Jesus Cristo, ou por quem eu neguei Jesus Cristo, o que eu escolhi. Por isso eu desafiei a igreja, Deus tem nos desafiado a fazer pausas durante o dia. Pastor, é difícil ter tempo para Deus, para parar um momento do dia, ter um momento a sós com Deus diariamente, isso já é difícil demais. Nem sempre eu consigo arrumar esse tempo. Então, meu irmão, reorganiza a sua vida, porque a gente não pode fazer isso, não é só uma vez por dia, não. A minha sugestão é que você pare 3 vezes, pelo menos 3 vezes por dia, antes de começar o seu dia, passar um tempinho com o Senhor, adorando Ele pela benignidade dEle, ouvindo a palavra dEle e fazendo uma avaliação e reafirmando para você, porque a gente precisa de se lembrar de que nós entregamos o nosso coração a Jesus Cristo e que Ele precisa ser a nossa prioridade naquele dia, para que a gente não desperdice aquele dia. Então, antes de eu começar, eu digo para o Senhor, Senhor, o que eu quero é o Senhor. Me ajuda nas minhas escolhas hoje. Eu quero é o Senhor. E responda para você, o quanto eu quero do Senhor, o quanto eu estou disposto a abrir mão dEle. Por Ele. O quanto eu estou disposto a abrir mão das coisas desse mundo pelo Senhor. E aquela parte da manhã você viva tentando focar suas escolhas na prática disso, de prosseguir, como Paulo está dizendo, olha, eu faço uma coisa, ou seja, eu tenho uma prioridade, ou seja, eu busco uma coisa, que é o Senhor, que é prosseguir, que é avançar, eu quero o que está diante de mim, o que está diante de mim é o meu alvo, e o meu alvo é Jesus Cristo, é isso que eu quero. Passa aquela parte da manhã alinhando suas escolhas, alinhando a sua vida, priorizando Cristo nas suas escolhas. Na hora do almoço, você vai fazer necessariamente, estando em casa, estando no trabalho, estando na faculdade, onde você estiver, você vai ter que parar um tempo para almoçar, e você tem um tempo para almoçar, e tem um tempo para sentar novamente com o Senhor, estar diante dEle e falar para Ele, Senhor, sonda meu coração, me ajuda a perceber as escolhas que eu fiz nessa manhã, me ajuda a perceber o que eu te agradei e o que eu te desagradei nessa manhã, me ajuda a perceber quem é a minha prioridade e o quanto isso tem governado e regido a minha vida. E se a resposta não for Cristo, se as escolhas não forem certas, aquilo que o Espírito Santo te conduzir a confessar o seu pecado, a pedir perdão pelo seu pecado, porque você não abriu mão de alguma coisa por causa de Jesus Cristo, seja ela qual for, confesse ao Senhor, renove, reavalie ali, faça um exame no seu coração, uma sondagem do seu coração, peça ao Espírito Santo para sondar o seu coração ali naquele momento e confesse o que precisa de ser confessado, tome o remédio que é Jesus Cristo para curar aquele momento, para realinhar a sua vida e aí então você reafirme com Ele, Senhor, me ajuda a cumprir mais uma etapa. Como Paulo disse, uma coisa eu faço, olha, eu não quero saber o que ficou para trás, eu quero saber o que está diante de mim. Se você até ali andou com o Senhor e fez boas escolhas, louve ao Senhor e o adore por isso. Se não, confesse o seu pecado naquilo que você escolheu mal, naquilo que você não foi sábio, que você se deixou levar pelo ativismo desse mundo, que te deixou levar pela atração do pecado, que você errou, que você pecou, confesse, reavalie. Mas agora reafirme, Senhor, eu quero te conhecer. Eu quero é o Senhor.
Me ajuda a fazer as escolhas certas nessa parte do dia, nessa parte da tarde agora. E termine o seu almoço assim, na presença de Deus, louvando, conectado com Ele, priorizando Ele na sua vida, para você vencer agora mais uma parte do seu dia, para estar com o Senhor aquela tarde, na presença dEle. Refaça isso no finalzinho dessa tarde, antes de chegar em casa, do seu trabalho, antes de você entrar em casa. Refaça isso no carro, no ônibus, na esquina, no ponto de ônibus. Arruma um lugar no banheiro do seu serviço ou no banheiro da sua casa, antes de você reiniciar a terceira parte do dia. Tenha mais um momento a sós com o Senhor e faça a mesma coisa. Pede ao Espírito Santo: Senhor, o que eu fiz essa tarde? O que eu fiz? Te escolhi, foi bom. Louva o Senhor por isso. Vacilei, errei, priorizei outra coisa, te abandonei, te esqueci, Senhor, te esqueci. Não faz isso só no final do ano. Esqueci, esse ano foi um ano desperdiçado. Não desperdiça nem um dia. Para no seu dia, pelo menos esses 3 momentos. Reavalia, confessa, adora e reafirma seu desejo com intensidade de buscar o Senhor até esse restante de noite. Pelo menos 3 vezes, irmãos. Se o Espírito Santo te incomodar, faz mais vezes. Mas tenha esse compromisso de priorizar o Senhor na sua vida, de alinhar a sua vida com a prioridade certa. E a prioridade certa sempre será Jesus Cristo. Se a tua prioridade é outra, se você não consegue abrir mão de algo por Jesus Cristo, você está colocando Ele em segundo, terceiro, em quarto, e não interessa o lugar que você colocar Ele. Só interessa a Jesus Cristo ocupar um único lugar no meu coração, o primeiro. Ou, antes do primeiro, Ele não pode ocupar outro lugar no meu coração. Então, meu irmão, avalie, reavalie o tempo todo, o dia todo, o tempo todo, a tua prioridade. Para você poder experimentar, como Paulo está dizendo: o que eu quero, olha, o que eu quero é Cristo, conhecer o poder dEle. Conhecer a eficácia desse poder. O poder da ressurreição significa a eficácia desse poder nessa nova vida em mim. É isso que eu quero participar, eu quero mortificar a minha carne, eu quero negar o que for preciso, eu quero sofrer por esse Cristo, porque eu quero participar dessa vida nova. E o que eu faço para isso, ele diz, eu faço as minhas escolhas alinhadas com isso, e ele fez isso. Todas as escolhas de Paulo foram feitas assim. Desde o dia que ele teve um encontro com Jesus, a partir dali ele sofreu tudo por Jesus Cristo, até findar os seus dias decapitado por amor a Ele, mas experimentou com grandeza, com poder, com autoridade, teve experiências com o Senhor extraordinárias. Ele foi arrebatado até o céu, viu coisas que ele disse que não podiam dizer, que não podia dizer. Foi útil, muito útil ao Senhor. O Novo Testamento tem 27 livros, 13 são cartas de Paulo. E o livro de Hebreus, que não tem um autor conhecido, possivelmente pode ser a carta de Paulo. Então, pelo menos metade do Novo Testamento, ou mais um pouco da metade do Novo Testamento, foi Paulo que escreveu. Um homem tremendamente usado pelo Senhor, porque a prioridade dele era Jesus. Ele sabia o que queria. Você sabe o que quer? E ele queria Cristo com toda a sua força, com todo o seu coração. Essas 2 perguntas precisamos nos fazer todos os dias. O que eu quero hoje precisa ser Jesus. E o quanto eu quero? O quanto eu quero Jesus? Mais que tudo. Mais que tudo. Mais que qualquer coisa que venha atravessar o meu caminho. Mais do que qualquer sonho que eu posso ter nutrido durante toda a minha vida. Eu quero Jesus. Mais do que tudo. Eu quero Jesus. Mais do que tudo. Vamos fechar um pouquinho nossos olhos e pensar sobre isso, irmão. Uma coisa eu faço, disse Paulo. Uma coisa eu faço. Eu deixo para trás todas as coisas. Eu deixo para trás tudo que já conquistei. Eu deixo para trás aonde já cheguei. Eu deixo para trás meus fracassos e até os meus sucessos na vida ministerial, na carreira ministerial. Uma coisa eu faço. Sigo para o alvo, sigo em frente, prossigo, busco o Senhor, porque Ele é aquilo que eu desejo. Por Ele eu faço tudo, por Ele eu entrego tudo, por Ele eu me dou por completo. Esse é o nosso desafio, irmão. Esse é o nosso desafio.
Um desafio enorme nos tempos atuais que vivemos. Um desafio enorme para a igreja desse século XXI, onde o ativismo suga e rouba todo o nosso tempo. Se deixarmos, a vida nos atropela. Se deixarmos, a vida passa e a gente só fez escolhas ruins. A gente investe no que não tem importância alguma, valor algum, no que a traça vai comer, no que a ferrugem vai destruir, no que o ladrão vai roubar. Se deixarmos, se permitirmos, os nossos olhos se transformam em olhos ruins, onde só absorvem desgraças, onde só pensam em coisas ruins, onde só se consomem. Se deixarmos, irmãos, a gente é consumido pelas preocupações do dia a dia, pelos afazeres da vida, pelas dificuldades que se apresentam. Se deixarmos, a gente faz todas as escolhas erradas do nosso dia. Então a gente precisa de fazer com honestidade, não só agora, mas todos os dias, essa pergunta diante do Senhor: o que eu quero o Senhor. E o quanto eu quero dele? Eu quero ele todo. Mais do que qualquer coisa, mais do que qualquer sonho, mais do que qualquer coisa que possa se apresentar para mim nesse mundo. Cristo é a minha prioridade. Pergunte a você se Cristo é a sua prioridade, se Ele é a tua prioridade, se é Ele que você deseja de todo o seu coração, de toda a sua alma.